Pode ir lá. Então, irmãos, como eu estava falando, nós estamos estudando o Antigo Testamento, passamos pelos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, também conhecidos como Pentateuco, os 12 livros históricos, os 5 livros poéticos. Semana passada o pastor Emanuel esteve abordando aqui acerca dos 5 livros que compõem a seção de profetas maiores, mas na verdade são 4 profetas, porque o livro de Lamentação é uma continuidade do livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, e hoje nós iremos estar dando início, na última classe de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores. Então, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. E vale a pena ressaltar que essa nomenclatura de profetas maiores e menores se dá na questão da quantidade de capítulos e versículos, como podemos estar falando. Os profetas maiores, eles escreveram mais, os seus livros têm mais literatura, eles profetizaram mais, E em contrapartida, os profetas menores, eles profetizaram menos, então seus livros têm menos profecias, menos capítulos e menos versículos, mas diante dos olhos do Deus que nós servimos, todos têm a sua importância, todos têm o seu valor, todos foram chamados por Deus. Para quem tem aí o livro, a partir do capítulo 41 do livro, iremos estar dando início no livro Profetas Maiores e Menores. Não, é um livro. A partir da página 41, nós iremos dar início. Qual que é o número? Ela quer saber o número. Ele estava no número 6. 41. Não, o número. Ele estava no número 6. É esse? Livro 9. Livro 9, isso. Livro 9, página 41. Mas antes de adentrarmos no livro, eu preciso ressaltar um assunto aqui para que a gente possa ter uma maior compreensão. Eu tenho uma coisa para dizer aos irmãos. Quem quer ouvir, diga amém. Amém! Hoje sou eu. Amanhã pode ser você aqui, tá? Amém. Glória a Deus ou não, irmãos? Vou ficar uns 10 anos me preparando. Mas eu creio que eu serei bem aceito pela classe, até porque os irmãos têm visto que nós também sentamos para aprender, não é verdade, irmãos? Só se pode levantar para ensinar quem senta para aprender. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras e eu creio que amanhã Deus também irá preparar a oportunidade para os irmãos estarem falando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos estudando o Antigo Testamento e precisamos ressaltar que depois do reinado de Salomão, as tribos foram divididas. Quem se lembra disso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, os irmãos vão me ajudando aí, quiser falar, pode falar. Reino, minha letra é horrível. Aí, tá dando para ver nada, meu filho. Dá não? Vai apertar com força. É iniciante, né, irmãos? Reino do Sul.
Então, bora lá. Então nós precisamos ter essa autocompreensão aqui, para que possamos estar dividindo os profetas, porque cada um profetizou para um povo. O Reino do Sul, os irmãos sabem, também conhecido como Judá, capital Jerusalém, que foi governado pelos descendentes de Davi. Reino do Norte, capital Samaria, também conhecido como Israel, que foram governados pelos descendentes de Jeroboão. E no Reino do Sul, irmãos, Deus usou os profetas Joel. Vai anotando aí, hein? Vai comendo que é de graça. Joel 0800. Naum. Miqueias. Abacuque. E Sofonias. Então, para o Reino do Sul, que é Judá, capital Jerusalém, Deus usou os seguintes profetas: Joel, Naum, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Isso antes do cativeiro, viu? Deus usou eles para profetizar que Deus iria enviar Nabucodonosor, seu grande exército, como vara de disciplina e correção para o Reino do Sul, né? Também conhecido como Judá. Qualquer dúvida, irmãos, vai perguntando aí para o pastor Robson aí que ele vai respondendo. Glória a Deus, ou não? Glória a Deus. Então a gente guarda a pergunta aqui, semana que vem o pastor Gabriel responde. Ô, glória. Reino do Norte, irmãos, os profetas que profetizaram no Reino do Norte: Amós, e Oséias. Então Deus usou os profetas Amós e Oséias antes do cativeiro, né? Deus levantou esses profetas, mas o povo permaneceu fazendo o que era ruim aos olhos do Senhor. E tem os profetas que profetizaram pós-cativeiro. E esses profetas é Ageu. Vai anotando aí, isso aqui é de suma importância. Zacarias. E Malaquias.
O profeta Jonas, irmãos, ele profetizou para os assírios, profetizou para Nínive, que é a capital da Síria. Jonas ele profetizou para os ninivitas, os assírios. Por isso que ele não queria profetizar, né, irmãos? Porque era um povo pagão, um povo que não temia o Senhor, um povo que não conhecia os mandamentos e os preceitos do Senhor. Então aqui está a classificação, né? Reino Sul, Reino Norte, pós-cativeiro. O profeta Jonas profetizou para Nínive, capital dos assírios. Se os irmãos quiserem anotar, falar igual o pastor Gabriel, de vez em quando dá um sinal de vida aí para mim não achar que eu estou sozinho aqui. Amém ou não, na igreja? Amém. Irmãos, vamos estar lendo alguns versículos, curiosidades bíblicas. Vamos estar alguns versículos que dão sustentabilidade, respaldo e credibilidade aos profetas e ao ministério profético. Números capítulo de número 11, versículo de número 29. Números capítulo de número 11, versículo de número 29. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, viu, irmãos? É melhor Bíblia do que gibi. É melhor Bíblia do que revista. É melhor Bíblia do que jornal. Já era para você ter dado glória a Deus aí, mas É verdade, Jesus. Capítulo 11 de Números, versículo 29. Alguém lê, por gentileza? Oi. Olha, a classe está afiada aqui. Fica à vontade. Agora ninguém vai. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então nós encontramos Moisés falando aqui: oxalá que todo o povo fosse profeta, que todos profetizassem, né? No mesmo livro de Números, no capítulo de número 12, versículo de número 6. Se alguém quiser ler, pode ler, capítulo 12, versículo de número 6. Agora nós vamos encontrar Deus também dando respaldo, né? Sustentabilidade, credibilidade aos profetas. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer ou em sonho falarei com ele. Então aqui nós encontramos o próprio Deus dando respaldo aos profetas, ao ministério profético. Para não ficarmos somente no Velho Testamento, vamos também estar abrindo as nossas Bíblias no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 21. Nós também iremos encontrar referências no Novo Testamento acerca dos profetas. 3:21. Quem tiver, pode ler. No qual convém que o céu. Olha aí. No qual convém que o céu contenha até os tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos, profeta desde o princípio. Pela boca de todos os seus santos profetas. Seus santos profetas. Então nós vamos encontrar ao longo da Bíblia, né, muitas referências acerca dos profetas, do ministério profético.
Abram também aí o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 43, e vão anotando aí, vão anotando, todos os irmãos vão estar meditando mais em casa. Atos 10. Capítulo de número 10, versículo de número 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então nós estamos encontrando tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento referências, né? Tanto Deus falando como alguns personagens dando respaldo, credibilidade, sustentabilidade ao ministério profético, aos profetas do Senhor. Vamos ler também aí Lucas capítulo de número 1, último versículo, Lucas capítulo de número 1, versículo de número 70. Então a Bíblia está recheada de exemplos concernentes a isso, onde nos dá respaldo acerca do ministério profético, dos profetas que Deus levantou para ser boca de Deus na terra. Capítulo 1 de Lucas, versículo de número 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo, Deus já está falando com o seu povo por intermédio dos seus santos profetas. Quem me entende, quem me ouve, diga glória a Deus. E aí tem algumas curiosidades, né, irmãos? Como por exemplo, quem foi o primeiro homem que profetizou? Não é uma curiosidade? Quem foi o primeiro homem que se permitiu ser usado por Deus, ser boca de Deus para profetizar? Quem quer saber, diga amém. Amém. Judas capítulo de número 1. Judas capítulo de número 1, versículo de número 14, nós iremos encontrar uma referência acerca de quem foi o primeiro homem a profetizar, a ser boca de Deus na terra, a se permitir ser usado por Deus. Capítulo 1 de Judas fica antes de Apocalipse. O livro antes de Apocalipse, capítulo 1 de Judas, versículo de número 14, quem pode ler? Destes profetizou também Enoque, sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E destes profetizou também depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então coloca aí, escreve aí, Enoque foi o primeiro homem que profetizou, o primeiro homem que se permitiu ser usado por Deus, ser boca de Deus na terra. E quem foi o primeiro homem a ser chamado de profeta? Ele não é conhecido como profeta. Quem profetizou? Enoque. Isso. Enoque foi o primeiro homem que se permitiu ser usado por Deus para profetizar. Vão anotando aí, que é de graça hoje. Ô glória. Eu nem entrei ainda nos profetas menores, irmão. Estou só dando uma introdução para a gente poder entender e compreender mais o ministério profético, as referências bíblicas acerca desse ministério, o próprio Deus dando respaldo acerca dos profetas, quem foi o primeiro homem que profetizou na Bíblia, quem foi o primeiro homem que foi chamado de profeta por Deus. Ele não é conhecido como profeta, mas foi o primeiro homem que Deus chamou de profeta. Quem quer saber, diga glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 20 de Gênesis.
Vai ser calo nos dedos hoje, tá? Amém. Versículo? É melhor calo nos dedos do que na língua, né? Dessa maneira. Vocês estão aí ainda? Glória a Deus. Ô glória. Gênesis capítulo 20, versículo de número 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Porque profeta E o rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Porque profeta é. Mas quem é? Diga Abraão. Não, diga com mais ousadia. Diga Abraão. É que ele ainda era Abraão, né? Não, já era Abraão aqui já, né? Deus já tinha mudado o seu nome. Então Abraão foi o primeiro homem que foi chamado de profeta, foi chamado pelo próprio Deus, né? Se você ler o contexto aí, você vai ver que é acerca de Abraão que esse texto está se referindo. Então, nós encontramos algumas referências bíblicas aqui, né, dando respaldo ao ministério profético. O primeiro homem que profetizou foi Enoque. O primeiro homem que foi chamado de profeta pelo próprio Deus, que foi Abraão. Que Abraão ele é conhecido como o pai da fé, né, irmãos? Abraão é conhecido como homem que não foi apenas servo de Deus, mas também se tornou amigo de Deus pela comunhão, pelo relacionamento e pela intimidade que ele tinha com Deus. Mas essa aqui é uma nova para os irmãos. Abraão foi o primeiro homem ao qual Deus chamou de profeta. Amém ou não amém, igreja? Os profetas atuaram em épocas marcadas por um grande declínio espiritual, onde os valores morais, éticos e sociais estavam sendo corrompidos e comprometidos. Daí a importância e a relevância da mensagem dos profetas, com o propósito de resgatar os valores perdidos. Irmãos, há quem carregue consigo um certo conceito totalmente errôneo acerca do ministério profético, né? Muitos carregam consigo esse conceito que ser profeta é ter status, ter fama, ser reconhecido, ser aplaudido. Mas se nós observarmos o contexto bíblico e a luz da Bíblia, você vai perceber que todos os profetas, eles renunciaram nas suas vidas para viver o chamado de Deus. Eles deixaram de viver os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, simplesmente para estar no centro da vontade de Deus. Muitos profetas sofreram, muitos profetas apanharam na cara, como Micaías. Muitos profetas, foram humilhados, como o profeta Jeremias, lançado no calabouço, Então, ser um profeta, ser boca de Deus na terra, verbalizar o recado de Deus, não é algo que podemos dizer que traz status, fama, reconhecimento, aplausos, Pelo contrário, irmãos, porque quando Deus nos levanta para verbalizar verdades, grandes são as afrontas, os levantes, Muitas pessoas vão virar a cara, muitas pessoas não vão gostar, não vão aceitar. Mas se Deus te chamou, se Deus colocou uma verdade na tua boca, ela tem que ser dita, ela tem que ser proferida, queiram eles ou não. É verdade?
E eu quero profetizar nessa noite, eu quero ser boca de Deus. Levanta a mão para receber essa profecia. Deus, nesses últimos dias, vai levantar homens e mulheres aqui neste seminário, irmãos. Aleluia. Profetas que vão quebrar conceitos, restaurar princípios, resgatar valores. Deus irá colocar verdades na tua boca. Deus vai te levantar para levantar tapete, para puxar cortina, para tirar capa, para tirar máscara. Deus vai te levantar nessa última hora, nesses últimos dias, para fazer a diferença. Quantos estão dispostos a renunciar às suas vontades, os seus desejos, perder amigos, deixar de frequentar alguns ambientes, deixar algumas coisas pelo caminho para viver a vontade de Deus na tua vida? Abre a tua boca e dá uma rajada de glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Grande Deus, aleluia. Aleluia. Eu estou tentando te informar que Deus vai te levantar para ser boca de Deus lá no teu trabalho, no meio da tua família, da tua parentela, na igreja que você congrega. Deus vai te levantar como um grande atalaia nesses últimos dias, porque, irmãos, ainda há remanescentes. Ainda há 7.000 que não se prostraram, que não se dobraram e não se curvaram diante ao sistema. Aleluia. Muitos profetas estão sendo calados por intermédio do dinheiro, aleluia, por causa da posição que alcançaram. Mas Deus vai levantar nesses últimos dias profetas anônimos, não tem nome, não é conhecido, aleluia, não tem fama, aleluia, mas Deus há de colocar grandes verdades na tua boca. Aleluia. Quem vai se permitir ser boca de Deus nesses últimos dias para fazer a diferença? Abre a tua boca para adorar a Deus nessa noite. Então, irmãos, o primeiro profeta que abre aqui a classe de profetas menores do Antigo Testamento é o profeta Oséias. Profeta Oséias. O profeta Oséias, ele exerceu seu ministério no Reino do Norte. O nome Oséias significa salvação, que de alguma forma resume o propósito do seu livro. Ele também é conhecido como profeta que tratou de forma especial o amor de Deus pelo seu povo. Deus ordenou que Oséias tomasse uma mulher de prostituição, a saber, Gomer, para ilustrar a real situação da nação de Israel. A idolatria do povo era semelhante ao adultério espiritual, e o profeta teve que sentir na pele a mensagem que Deus queria passar para o seu povo. Diga, o profeta tem que sentir na pele. Profeta tem que sentir na pele. É forte, Jesus. Os irmãos ainda querem ser profeta de Deus na terra? Glória a Deus. Então o profeta tem que sentir na pele. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao profeta Oséias para ele se casar com uma mulher prostituta, uma mulher chamada Gomer. Com essa mulher ele teve 3 filhos, e a Bíblia diz, irmãos, que ela permaneceu se prostituindo, se vendendo, se deitando com outros homens. E Deus chamou o profeta Oséias para se casar com essa mulher prostituta, para ilustrar a real situação da nação de Israel. Porque assim como Oséias amava a sua mulher, mesmo ela sendo prostituta, Deus também amava o seu povo, mesmo o seu povo tendo virado as costas para Deus. E Deus então, ele chama o profeta Oséias, e através da sua vida ele vai ilustrar a real situação da nação de Israel,
e o sentimento de Deus para o povo de Israel. E a Bíblia vai nos informar que ela permaneceu se prostituindo com outros homens, né? E a Bíblia vai nos informar que Oséias então vai ao encontro da sua esposa, e os homens da cidade não queriam liberar a Gomer para ela retornar para a sua casa. A Bíblia vai nos informar que Oséias teve que pagar um alto preço, ele teve que comprar a sua esposa, ele gastou tudo que tinha para que a sua esposa viesse regressar novamente ao seu lar. E assim também o Deus que nós servimos, ele pagou um alto preço através do seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que pudéssemos voltar novamente ao centro da vontade de Deus, haja visto que o pecado fez separação entre o homem e Deus, mas através de Jesus, através do sacrifício e do seu sangue vertido na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Deus então novamente reconciliou, Jesus reconciliou novamente o homem e Deus. Aleluia. Então no livro de Oséias nós iremos encontrar Deus provando o seu amor pela nação de Israel. Assim como Gomer se deitava com outros homens, a nação de Israel